Em nome de Jesus, vamos dar início ao nosso culto. Peço aos irmãos que continuem em pé, enquanto aqui vamos fazer uma oração, buscando a presença de Deus, uma oração silenciosa. Os irmãos que estão aqui presentes, agradecemos também a presença dos irmãos que estão nos assistindo em casa. E para dar início ao nosso culto, em alegria, vamos cantar todos juntos o hino de número 304. Fala, minha alma.
nossa oração, vamos meditar no texto de Salmos 127 e o versículo 3, que diz o seguinte: Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Amém? Com base nesse texto, nós pedimos ao irmão Paulo Oliveira que dirija a oração. Amoroso Pai, Criador do céu e da terra, te louvamos e agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em liberdade religiosa, aqui entre irmãos, entre amigos, entre família, para louvar o Teu nome, Senhor. Queremos, Senhor, te pedir que o Senhor continue aqui se fazendo presente, que o Teu Santo Espírito possa ser derramado em nossas vidas e que a Tua palavra seja um bom alimento em nossos corações. Queremos, Senhor, te pedir que o Senhor abençoe as crianças, os jovens, os demais idade, os pedidos de orações. Venha estar conosco, venha nos transformar e venha nos levar para as moradas celestiais, que esse é o nosso maior objetivo, meu Deus. Aceite nosso culto, aceite nossa oração. Não que haja mérito em nós, mas colocamos todos os méritos àquele que um dia morreu e ressuscitou e hoje vive eternamente. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Agora eu peço aos irmãos que abram os vossos inários no hino de número 59 para a recolha da oferta que será destinada para a construção do nosso templo. Colocar em pé para nós agradecermos pela oferta. Obrigado, Senhor, porque nos deu o privilégio de agradecer a Ti com nossas ofertas e que esses recursos possam ser bem empregados na Tua obra. Perdoa nossos pecados, fica conosco. Em nome do Senhor Jesus, te agradecemos. Amém. Amém. Neste momento, eu gostaria de convidar o príncipe Gabriel e a princesa Duane para que dirija ao Senhor um hino.
Fique aqui do meu lado, quero olhar teu coração, ser a voz que alimenta, companhia meio à solidão. Sou teu Deus, o grande eu sou, rocha eterna, teu Criador, sobre todos sou Senhor, Cristo vivo, teu Salvador. Se caído, chegarei quando escuro. Eu sou a luz, pelo nome te chamei. Vem, meu filho, Jesus. Os meus braços estão onde você está, pois minha força se dá em quem fraco se achar. Não importa o lugar, eu irei te alcançar e te renovarei. Se creres, podes descansar. Os meus braços estão onde você está, pois minha força se dá em quem fraco se achar. Não importa o lugar, eu irei te alcançar e te renovarei. Se creres, podes descansar. Amém. Amém. Agradecemos pelo louvor, belo louvor apresentado, que Deus possa receber o mesmo. E agora nós vamos ouvir a mensagem com o pastor Joabe. Filhos, a herança do Senhor. Com ele a palavra. Um feliz sábado a todos. Irmãos, agradecido estou pela oportunidade de estar aqui e dessa vez bem acompanhado, né? A melhor companhia. O Senhor separou essa oportunidade para estarmos juntos aqui em família. A herança do Senhor. No sábado passado, nós tivemos uma mensagem aqui falando para os casais, eu entendi pouco.
mas o irmão Jorei falou alguma coisa para nós lá da casa, né, na casa dele, sobre o que foi aqui apresentado no último sábado. E hoje eu quero falar sobre os filhos. E me perdoe porque eu vou ter que em algum momento falar sobre os pais também, né? Tem que falar sobre filhos e vou ter que falar em algum momento aqui sobre os pais, a postura deles com relação aos filhos. E na mensagem de hoje eu quero falar especialmente sobre a herança de Jacó. Quero falar sobre os filhos de Jacó. Jacó é o terceiro de uma linhagem de fé. Deus o escolheu para que ele fosse o sucessor daquela bênção do pacto, da aliança que ele fizera com Abraão e depois com Isaac. Jacó agora é o terceiro. Quando ele saía, quando ele estava como errante, saindo de casa, depois de ter pecado gravemente contra o seu pai, contra seu irmão, o Senhor apareceu a ele. E quando o Senhor apareceu a Jacó, a palavra dele, como ele falou com Jacó, foi exatamente assim: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaac. A terra em que agora estás deitado, eu darei a ti e a tua, me ajudem, a tua descendência, diz o texto bíblico. A tua descendência será como o pó da terra. Em ti, na tua descendência, serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo. Amém. Essas foram as palavras de Deus a Jacó. Imaginem Jacó ali como sem perspectiva nenhuma de vida futura. Olhava para o passado e via em sua mente ele ali enganando seu pai e tendo que sair dali fugido, podemos assim dizer, às pressas, até mesmo ameaçado de morte. Ter que abandonar a mãe, a quem ele tanto amava. A mãe de Jacó amava demais a Jacó, e ele teve que agora sair da presença do pai, da mãe, do irmão. Ele procurava evitar os homens e não sabia bem para onde ia. E quando ele estava nessa situação, o Senhor aparece a ele e faz essa aliança com ele, dá a ele essas garantias. Isso foi como um bálsamo para Jacó. Irmãos, o que Deus fizera com Abraão, com Isaac, foi agora transferido para Jacó. Percebam que esse pacto está intimamente relacionado com os filhos desses homens. Abraão tinha um cuidado especial com seu filho, porque ele fazia parte desse pacto. Agora vem Isaac tendo cuidado dos seus, porque os seus também faziam parte desse pacto. E agora Deus está falando para Jacó que ele terá uma descendência enorme. Irmãos, é interessante que, não sei se vocês prestaram atenção, nessa bênção que é feita a Jacó, a palavra descendência aparece quantas vezes? 3 vezes. Sim, irmãos, os filhos é uma parte da grande bênção que o Senhor tinha para esses homens nessa aliança, nesse pacto. Os filhos são a herança do Senhor. E agora, veja que interessante, que se os filhos é uma parte da bênção, então Jacó foi grandemente abençoado. Mais do que Abraão e mais do que Isaac. Porque ele teve quantos filhos? 13. 12 que fizeram parte das tribos e mais uma filha, né? Então foram 13 filhos, não é isso? Enquanto Abraão teve 2, depois teve outros, mas ali ele teve 2 filhos, depois Isaac teve 2 filhos, e agora nós temos Jacó tendo quantos? 13 filhos. Muito bem. Jacó já se passou um bom tempo, passou 20 anos ali na casa do seu tio e sogro Labão. Depois desses 20 anos, ele passa por uma experiência muito marcante na sua vida, o encontro dele com Deus ali em Peniel. E ele vai à casa do pai, já não vê mais a mãe, passa um tempo ali na casa do pai. Muito tempo já se passou, quando ele agora começa a peregrinar na terra da promessa, a fim de encontrar um local específico para estabelecer o seu lar, estabelecer a sua família. E a Bíblia descreve assim a chegada dele na terra de Canaã. Gênesis capítulo 33, versos 18, 19 e 20. Tendo, pois, retornado de Padã Arã, Jacó chegou são e salvo à cidade de Salém, uma cidade de Siquém, em Canaã, e acampou bem perto da cidade. Por 100 peças de prata,
adquiriu dos filhos de Amor, pai de Siquém, a parte do campo onde erguera seu acampamento. Ali erigiu um altar que denominou Elohim, Israel. Deus Todo-Poderoso é o Deus de Israel. É assim que a Bíblia descreve a chegada dele. Irmãos, percebam que Jacó chega aqui um homem rico. Chega um homem rico. Diferente de muitos de nós que chegamos numa terra estrangeira, né, ele já chegou tendo dinheiro para comprar a sua propriedade, a sua terra. Né? Já chegou tendo dinheiro para aqui que eu vou estabelecer o meu lar. Aqui nós encontramos algumas similaridades entre Jacó e Abraão. Percebem que depois que Jacó encontra o local, compra a terra, estabelece a família, qual é a primeira coisa que ele faz? Ele vai erigir um altar ali de adoração, um local onde a família vai adorar a Deus. Não só a família, mas todos que se interessassem em saber que tipo de culto diferente é esse que esse homem que está aqui em nosso meio realiza para o Deus dele. Né? Então, ali era um local de adoração a Deus. Jacó chega ali rico com ovelhas, gado, camelos e vários filhos. Alguns já adultos e outros ainda mais novos. Ali está ele. Eu acredito que de tudo que Jacó tinha, a bênção e que ele podia dizer que era o patrimônio dele, eram quem? Os filhos. Nessa ocasião eram 12, né? Nessa ocasião eram 12. Ainda faltava um. É isso? É isso? É isso mesmo, faltava um. Ainda faltava nascer quem? Benjamim, mais à frente. Então ele já estava ali com 12 filhos. Eu não consigo descrever a alegria de Jacó. Porque, imaginem, Jacó sempre errante. Primeiro teve que sair de casa, ficou na casa do tio e sogro, trabalhando para conseguir as coisas para o sogro. Depois, pela providência de Deus, Deus o abençoou grandemente ali e ele conseguiu as suas posses, enfim. Foi para a casa do pai, retornou para a casa do pai, mas sentiu que ali não era o seu lugar, por causa de seu irmão Esaú. Ele imaginava assim, olha, Esaú acha que eu vim para pegar o que é do meu pai, então aqui também não é meu lugar. E agora ele encontra o local dele, ali está ele feliz com os filhos, mas vejam o que acontece. Gênesis capítulo 34, versículo 1. Certa vez, Diná, a filha que lhe havia dado a Jacó, foi fazer uma visita a algumas jovens daquela região. Siquém, filho de Amor, o heveu, governador daquelas terras, viu-a, agarrou-a e a violentou. Que é isso? Eu quero dizer para os irmãos que eu consigo dividir a vida de Jacó em duas fases. A primeira fase é até quando ele chega em Canaã. E a segunda fase é daqui para frente. Por que dividir em duas fases? Na primeira fase, Jacó está lutando por si e pela sua salvação. A gente tem a tendência de estudar a vida de Jacó só até esse momento. Só até o momento que ele vai lá, naquele vale de Jaboque lá, e luta com um anjo, luta com Deus e vence. Mas a vida de Jacó, eu quero dizer para os irmãos que ela fica mais interessante a partir daqui. Porque na segunda fase, Jacó não vai lutar por si. Ele vai lutar por quem? Pelos seus filhos. Então, a filha dele, imaginem, a única filha de Jacó, que deveria ser linda, não só na aparência física, como também de caráter, porque o rapaz a viu e pouca coisa já se apaixonou e violentou a moça. A única filha da casa. Imagina, numa casa com 11 homens e uma princesa, que ele deveria estar preparando para um bom casamento, para uma boa família, da sua linhagem, enfim. Então chega para ele essa notícia. Ela foi violentada por um incircunciso cananeu. Agora, irmãos, eu quero mostrar um texto, não sei se vai dar para vocês lerem daí, eu vou lendo aqui e vocês acompanham. O princípio que determinara resultados tão terríveis foi o ato da filha de Jacó, a qual saiu a ver as filhas da terra, arriscando-se dessa maneira a camaradagem com os ímpios. Aquele que procura prazeres entre os que não temem a Deus, está a colocar-se no terreno de Satanás e a convidar o quê? As suas tentações. Qual foi o problema? Faltou vigilância da parte dos pais e faltou prudência da parte da moça, da jovem. Por quê? Ela chegou no local e ela talvez
quis conhecer os jovens do local, as meninas, as amigas do local, e em algum momento ela foi influenciada por essa cultura e acabou caindo vítima aqui dessa armadilha que Satanás havia preparado. Irmãos, agora vamos fazer uma breve reflexão. Se nós formos puxar ao longo da história, tempo que você tem de igreja, aqueles que já foram da nossa fé, os jovens que já foram aqui da igreja, nossos filhos, e que hoje estão lá fora, e que perderam quase que completamente o vínculo com essa fé, faça uma pesquisa. Eu acredito que 80% ou 90% desses abandonaram a fé porque se misturaram, ou se aventuraram no terreno encantado de Satanás, fazendo amizades, buscando prazeres com aqueles que não temem a quem? Não temem ao Senhor. Essa tem sido uma armadilha muito precisa de Satanás para levar os nossos filhos. Então nós temos que ter muito cuidado, os pais, que tipo de relacionamento os nossos filhos estão tendo com aqueles que não temem ao Senhor. Quem são esses? Que tipo de influência eles estão trazendo para os meus filhos? Essa deve ser uma preocupação. Jacó descuidou disso e teve que passar por essa experiência amarga. Então nós precisamos cuidar dos nossos filhos. Com quem eles se envolvem? Que tipo de conversa? Nós precisamos cuidar, porque eles não são nossos. De quem são os nossos filhos? Herança do Senhor. Irmão, Jacó soube, diz a Bíblia no Gênesis 34, verso 5, que ele tinha desonrado a sua filha Diná. Quando ele soube, os filhos estavam no campo, trabalhando lá, cuidando das ovelhas. Ele falou, vou esperar meus filhos chegarem. A Bíblia dá fortes indícios aqui de que foi o próprio Amor que chegou e contou para Jacó. Ó, Jacó, meu filho está aqui e ele cometeu essa maldade, essa loucura aí com a tua filha. E eu vim aqui para tentar resolver o problema. E Jacó disse, calma, essa casa aqui tem 12 homens. Eu estou esperando os 11 voltar para a gente resolver isso aqui. Ele foi corajoso, né, esse Amor de ficar lá. Hã? Bem, aí o texto diz exatamente assim. Versículos 7 em diante do capítulo 34. Quando os filhos de Jacó regressaram dos campos e ouvindo tudo o que ocorrera, indignaram-se muito e se iraram muito. Verso 9. Olha o que diz Amor para tentar resolver o problema. Aliai-vos a nós, vós dareis vossas filhas a nós e tomareis as nossas para vós. Verso 10. Ficareis conosco e toda essa terra estará ao vosso dispor. Podereis nela habitar, circular livremente e nela vos estabelecer com as suas propriedades. Versículo 11. Então Siquém, que deveria ficar calado, né? Siquém tomou a palavra e rogou ao pai e aos irmãos de Diná, que eu encontre graça aos vossos olhos. Me ajuda, irmãos. Como é que vou encontrar graça, né? Numa situação dessa, né? E ele diz que eu encontre graça aos vossos olhos e darei o que me pedirdes. Podeis impor, diz o versículo 12, uma elevada quantia como preço, e eu pagarei tanto quanto perdides. Mas dai-me essa menina como esposa. Se bem que havia a cultura do dote, né? Mas eu acho que deve ser assim, deve ter sido muito difícil para eles ouvir isso do cidadão, né? Dizer assim, olha, põe o preço que vocês quiserem que eu pago. Já imaginaram isso? Imagina aí, o cidadão violenta a sua filha e depois chega para você e fala, qual é o valor que você quer para você passar uma borracha nisso aí? Quanto que você quer de dinheiro para passar uma borrachinha e nada disso aconteceu? Hã? Bem, os filhos de Jacó, agora começaram a revelar alguns traços do caráter do pai. Um dos traços do caráter de Jacó, qual era mesmo? Além de enganador, ele procurava resolver as coisas da sua própria maneira, tentando dar um jeitinho para resolver as coisas, né? E aí, os filhos de Jacó responderam assim, não, nós não podemos dar a nossa irmã para vocês. Por quê? Porque vocês não são circuncidados. Mas se vocês e todos os homens
todos os machos dessa cidade aqui, desse povoado, dessa província, se passarem pela circuncisão, aí sim, aí nós podemos dar ela como esposa e vamos ser um povo só. E os homens fizeram, porque realmente esse rapaz aqui ele era apressado, mas ele gostava da menina. Ele tinha se apaixonado por ela. E aí Amó, o governador da terra, disse, olha, esse é o decreto, todo mundo vai passar pelo rito da circuncisão. Viu, irmã Aline, lá não tinha anestesia, não tinha antibiótico, não tinha essas coisas, e lá vai os macho tudo passando na faca, né? 3 dias depois, que é o tempo da infecção, da inflamação, né, estavam os homens lá com febre. Não tinha nem uma amoxicilina para tomar, não tinha nada disso. Estava todo mundo convalescendo, né, todo mundo com febre. Aí diz a Bíblia, no versículo 25 do capítulo 34. Ora, no 3º dia, quando eles convalesciam do ato da circuncisão, 2 filhos de Jacó, quem eram mesmo? Simeão e Levi, irmãos de Diná. Por que a Bíblia fala assim, Simeão e Levi, irmãos de Diná? Os outros não eram irmãos de Diná? Gravem isso, que isso vai ser muito interessante lá na frente. Justamente esses irmãos de Diná tomaram cada qual a sua espada e seus homens e atacaram a cidade desprevenida, matando todos os homens. Aqui eu não sei qual o jornal de relevância assim que conta todos os fatos da semana, mas se fosse no Brasil, isso ia ser a maior notícia do Fantástico. Né? Uma carnificina, né? Mataram, assim, a chacina, mataram todos os homens de uma cidade. Terrível isso, né? Acho que esse é o único caso que existiu na face da Terra, né? Todos os homens. Todos, não escapou um. Bem, além de fazerem isso, diz aqui o versículo 26, né, que mataram a fio de espada Amó, Siquém, tiraram Diná da casa de Siquém e partiram. O versículo 27 diz que os outros filhos de Jacó, chegando, viram assim, rapaz do céu, Simeão e Levi, os cabas são loucos mesmo, mataram todo mundo. Mas faltaram fazer uma coisa ainda, deixar o ouro, deixar as ovelhas, vamos levar tudo isso, aqui é nosso. E foram pegando tudo e levando. Ó. Levaram tudo o que tinha, né? Além de matar todos os homens, os filhos de Jacó agora pegam todos os bens, sequestram mulheres e crianças e tudo que havia nas casas, diz o versículo 29. Irmãos, imagina, né? Jacó na tenda dele, ele como um bom pai e um homem de oração acordou de madrugadinha. Quando acordou de madrugada ainda viu um movimento. O que está acontecendo? Está aqui, pai, nossa irmã. Matamos. Aí os outros chegam com ouro, com tudo. Aqui, pai, tudo é nosso, agora nós somos ricos aqui, né? Imagina essa situação. Então Jacó repreendeu a Simeão e Levi, versículo 30. Vós me arruinastes, tornando-me odioso diante de todos os povos dessa região, os cananeus e os ferezeus. Nós somos poucos, e se eles reunirem suas forças e nos atacarem, olha a preocupação de Jacó. Eu e a minha, me ajudem, a minha família seremos exterminados. A preocupação de Jacó era só ele? Não, eram os filhos e alguns netos que já haviam ali. Versículo 31. E eles replicaram, pai, só acha que o que nós fizemos foi errado? E é certo, então, o que alguém trate a nossa irmã como uma prostituta qualquer? Eles não entenderam ainda, né? Irmãos, Jacó agora entende que ele vai travar a maior luta da vida dele. É a luta pela salvação dos filhos. Ele precisa lutar com Deus agora para a salvação dos filhos. Então, irmãos, olha como é que a Pena Inspirada relata essa experiência. Jacó entendeu que havia motivo para o quê? Uma profunda humilhação. Por quê? Crueldade e falsidade se manifestaram no caráter de seus filhos. Havia deuses falsos no acampamento. E a idolatria tinha, até certo ponto, ganho terreno mesmo em sua casa. Bem, Jacó agora vai dar um exemplo para nós aqui. Qual exemplo? A gente sempre fala assim, nós temos que orar muito pelos nossos filhos. Temos que orar muito pelos nossos filhos. Será que Jacó orou muito pelos filhos? Será que ele orou nessa ocasião aqui, apresentando essa situação para Deus? Sim, orou. A Bíblia é clara em dizer isso.
Mas Jacó não só orou. Ele não só orou. O que às vezes nos faz perder a herança que o Senhor nos tem dado? Por que às vezes nós perdemos os filhos? Porque Jacó combinou a oração com esforço pessoal para a salvação dos filhos. Ele traçou planos de como salvar os filhos. E olha o que Jacó fez. Capítulo 35 de Gênesis, verso 2. Jacó ordenou a sua família e a todos os que estavam com ele. Olha o que fez Jacó. Lançai fora todos os deuses estranhos que estão no meio de vós. Purificai-vos e mudai vossas roupas. Verso 3. Partamos e subamos a Betel, casa de Deus. Aí farei um altar ao Deus que me ouviu quando eu estava em profunda angústia e me socorreu na viagem que fiz. Olha a postura de Jacó. Primeiro, o que Jacó fez? Tem um problema aqui dentro dessa casa. Tem algum problema aqui nessa casa. E aí ele descobriu qual era o problema. Idolatria. Havia deuses no lar. Jacó entendeu, é por isso que eu estou perdendo os meus filhos. Tem deuses em meu lar. E aí? Nós estamos preocupados com os nossos filhos? Já fizemos essa varredura em nosso lar para saber que tipo de deuses estão roubando a herança que o Senhor nos deu? Foi isso que Jacó fez, ele fez uma varredura. O que está transformando o caráter dessa tropa? Hein? O que está moldando o caráter desses meninos? E ele foi observar. E ele descobriu deuses, removeu todos. Só isso não resolveu, irmãos. Jacó, olha que interessante, olha o que ele fez. Eu preciso levar meus filhos para ter um encontro com Deus exatamente como eu tive. Eu vou levá-los lá para o local onde Deus apareceu para mim. O que Jacó está fazendo? Levando os filhos à presença do Senhor. Ele está criando circunstâncias, formas de levar os filhos à presença do Senhor. É isso que nós temos que fazer, irmãos. Temos que eliminar os deuses estranhos do nosso lar e temos que, de alguma forma, encaminhar nossos filhos à casa de Deus. Casa de Deus hoje é o quê? É a igreja, é o templo. É aqui que nós temos que apresentar os nossos filhos a Deus. E olha, isso não tem idade, tá? Porque alguns dos filhos de Jacó aqui já eram pais. Quando é que cessa essa preocupação com a herança que o Senhor nos deu? Quando que cessa? Cadê os pais? Quando que cessam? Para as mães. Quando que cessa? Nunca. Então Jacó encaminhou os filhos a Deus. Muito bem, irmãos. Sabe o que eu entendi aqui, irmãos? Os pecados dos pais são um legado para os filhos. A irmã Lília me enviou hoje pela manhã, ontem à noite, uma meditaçãozinha falando que os filhos aprendem pelo exemplo. Os filhos aprendem imitando. E, na realidade, herdam também, né? Eles herdam. Vejam, Gênesis 35, verso 22, diz assim: no tempo em que Israel habitava naquela região, Rúben teve relações sexuais com Bila, concubina de seu pai. Assim que Israel soube disso, ficou muito irado. Jacó disse assim: o que está acontecendo, hein? Já eliminei os deuses, já levei meus filhos para a presença do Senhor, estou orando por eles, meus filhos revelaram caráter, são ladrões, são mentirosos, são assassinos, e agora que eu estou achando que já está resolvendo o problema, vem Rúben e faz isso, deita no meu leito com a minha esposa. Irmãos, eu acho que a gente não está conseguindo entender, a gente não consegue mergulhar tanto nessa história e na cultura para entender a magnitude disso. Imaginem, quem era Rúben? O primogênito, irmãos. E qual era a preocupação de Jacó com o primogênito? Me ajudem, qual era a preocupação de Jacó? A preocupação de Jacó é o seguinte: Deus apareceu para ele dizendo: eu sou o Deus do teu pai Abraão, do teu pai Isaac, e agora sou o teu Deus. Mas aí o que acontece? Na cabeça de Jacó, Deus ia aparecer para Rúben dizendo: eu sou o Deus do teu pai Abraão, Isaac, Israel. Então ele nutria a expectativa de que Rúben, o primogênito, fosse o sucessor dessa linhagem de fé, com quem Deus renovaria a aliança. Justamente com Rúbens. E aí Rúbens faz uma maldade dessa. Ele faz uma maldade dessa. Irmãos, o texto diz assim, olha lá na tela.
o pecado de Jacó e o séquito de acontecimentos que determinou não deixaram de exercer influência para... Influência esta que revelou seu amargo fruto no caráter de seus filhos. Chegando esses filhos à virilidade, desenvolveram graves defeitos. Os resultados da poligamia foram manifestos na casa. Este terrível mal tende a secar as próprias fontes do amor. E sua influência enfraquece os laços mais sagrados. O ciúme das várias mães havia amargurado a relação da família. Os filhos cresceram como? Me ajudem. Contenciosos e sem a devida sujeição. E a vida do pai obscureceu-se pela ansiedade e dor. Para Rúben, ele estava deitando com uma mulher qualquer. Não era a mãe dele, era a mãe de outro irmão dele lá, mas não era a mãe dele. Entende a miséria da poligamia? E às vezes, a gente até brinca assim, se fosse um tempo da Bíblia, eu teria 3, 4 mulheres. Misericórdia, irmãos. A vida de Jacó foi, o problema todinho da vida de Jacó foi o mal da poligamia. Trouxe toda essa tragédia aí para a família, para os filhos, enfim. Então, irmãos, os filhos herdam como legado os defeitos, os nossos defeitos. Nesse sentido, eles também são uma herança do Senhor. Sabe por quê? Porque é o seguinte, a tendência de quem é pai é entender melhor o amor de Deus. Foi assim que aconteceu com Enoque. Enoque teve um relacionamento mais íntimo com Deus depois de ser pai. Porque ele vê o defeito no filho, ele vê os problemas no filho, e ele quer punir, mas ao mesmo tempo ele tem amor e misericórdia. E ao mesmo tempo ele sabe que alguma coisa ele está herdando de quem? Dele mesmo. E depois ele vê, nossa, eu sou assim. Esses defeitos que meus filhos estão revelando, eles estão simplesmente refletindo o que eu sou. E agora eu tenho que buscar quem? A Deus. Bem, o lar de Jacó estava em pedaços. Era um lar de contendas, um lar de rivalidades, um lar de falta de amor. A família de Jacó estava em ruínas. Mas, graças a Deus, havia um filho que lhe trazia agrado. Quem era esse? José. Falando do caráter de José, Ellen White diz assim, houve um. Quantos? Um. Entretanto, de caráter grandemente diverso. Então, se você tem 3, 4 filhos e um não está muito ligado, não é para desesperar, não, porque Jacó tinha 13, e dos 13 só tinha um que estava meio ligado assim com Deus, né? Percebe? Então, veja que, falando de José, ainda diz assim, o filho mais velho de Raquel, José, cuja rara beleza pessoal não parecia senão refletir uma beleza interior do espírito e do coração. Como ele era? Como era José, irmãos? Puro, que mais? Ativo e alegre. O rapaz dava prova também de ardor e firmeza moral. Escutava as instruções do pai e gostava de obedecer a Deus. As qualidades que depois o distinguiram no Egito, gentileza, fidelidade e veracidade, já eram manifestas em sua vida diária. Morrendo-lhe a mãe, suas afeições prenderam-se mais intimamente ao pai, e o coração de Jacó estava ligado a esse filho da sua velhice. Então, irmãos, por que José era diferente? Eu atribuo a um ponto aqui. Ele era filho de Raquel, primeiro filho de Raquel. Raquel, coitada, pelejou muito para conseguir ter um filho, e o filho estava muito relacionado com a bênção da aliança, então se ela não gerasse um filho é como se ela não fosse abençoada, e até que ela conseguiu ter José. Quando ela conseguiu ter esse filho, ela se dedicou muito na criação desse menino. Ela se dedicou muito em apresentar, durante o tempo de vida ainda dela, de apresentar esse filho a Deus e ter o cuidado de prepará-lo para andar nos caminhos do Senhor. Depois que ela morre, agora José se volta para o pai. Ele era um menino novo ainda, ele se volta para o pai. E o pai fica a contar para ele as experiências da vida dele. Olha, meu filho, foi assim comigo. Deus me ajudou nas minhas peregrinações, esteve comigo nas dificuldades. E ele foi ouvindo essas histórias. Bem, irmãos, o que acontece? No versículo 3 do capítulo 37 de Gênesis, a Bíblia diz assim, Israel amava mais a José do que a todos os seus outros filhos. Olha um problema aqui, para aquele que tem mais de um filho, né?
Qual o problema? Isso aqui é um problema muito sério. Jacó revelava sua preferência por José. Isso não acontece em vossos lares, né? Ninguém tem preferência aqui por filhos, né? Vocês, pais, não sabem falar. Quem vai saber falar é os filhos, né? Eles que vão dizer se há essa preferência ou não, né? Você fala, né? Né? Então, o problema da preferência. E olha o que Jacó fez, versículo 4 do capítulo 37. Não, ainda no versículo 3. Ele era o filho de sua velhice e mandou fazer-lhe uma túnica adornada, cheia de cores, né? Toda colorida, parecendo um arco-íris. Foi dado para ele. Seus irmãos perceberam que seu pai o amava mais do que a todos os seus outros filhos e odiaram-no. O que aconteceu? Criaram ódio por José. Por que eles criaram ódio por José? Por causa do amor que o pai revelava para com ele e não revelava para os outros. Não é assim que se deve tratar a herança que o Senhor colocou aos teus cuidados. Teus filhos são diferentes, de caráter diverso. Isso é impressionante. Se você tiver 10 filhos na sua casa, nenhum vai ser igual ao outro. São todos diferentes, embora sejam criados por você, pela sua esposa, né, são criados pelos mesmos pais, são de personalidades diferentes. Mas nós, como pais, devemos ter um cuidado especial, devemos prestar atenção e procurar desenvolver os bons traços de caráter de cada um dos nossos filhos sem revelar essa preferência. É difícil isso, né? É difícil, mas pela graça de Deus isso é possível. Bem, os irmãos, quando perceberam isso, já resolveram dar um fim em José. Resolveram dar um fim. O que acontece? José está em casa com o pai, Jacó ainda não confiava que ele ficasse com os irmãos lá cuidando das ovelhas, e os filhos demoraram a voltar do trabalho. Passaram muitos dias, mais do que o comum. E aí a Bíblia diz que Jacó ficou preocupado. Por quê? Porque eles foram levar as ovelhas para as terras de Siquém. E ele pensou, será que não se vingaram lá e mataram meus filhos? Começou a ficar preocupado. E ele diz, José, vai atrás dos seus irmãos, me traga notícias, o que está acontecendo. Sabe qual foi a viagem de José? Qual a distância da viagem de José? Primeiro 70 quilômetros ele andou. 70 quilômetros. Até achar um homem que diz assim, o que você faz? Você está procurando por quem? Não, estou procurando pelos filhos de Jacó, que cuida de ovelhas. Olha, faz tempo que eles passaram aqui, pode ir nessa direção aí. Ó. Depois ele andou mais 29 quilômetros, diz a Bíblia. Diz o Espírito de Profecia, 99 quilômetros, até que achou os irmãos. E quando ele achou os irmãos, ele foi naquela alegria, meus irmãos, né? Trazendo as providências, tudo que foi. E aí, olha, lá vem um tal sonhador. E olha a roupa que ele está vestido. Olha a roupa que ele está vestido. Vem só para nos afrontar com essa roupa aí. Vem só para nos afrontar. Vamos matá-lo. Vamos matá-lo. E aí Rubens falou assim, não, tá, vamos jogar aqui nesse poço aqui, ó, depois a gente dá um fim, vamos jogar no poço primeiro. Aí joga lá no poço, menino. E eu fico tentando imaginar assim, o menino pensando que é brincadeira, quando começa aquele negócio, vem, sonhador, não, meus irmãos, para, não, meus irmãos, tá bom, já tá bom, vamos lá, tal, que brincadeira. Irmãos, vocês vão jogar no poço. Já está lá, já. Não vai jogar não, já está lá. E o plano de Rubem era o seguinte, vou colocar no poço, vou distrair meus irmãos e vou salvar ele, né? Vou salvar a pele dele. Aí já Rubem saiu um pouco por ali. Aí Judá teve a brilhante ideia. Qual foi a ideia de Judá? Preste atenção nessa ideia de Judá. Qual foi a ideia dele? Irmãos, não vamos matar nosso irmão não, irmãos. Vamos sujar nossa mão do sangue do rapaz inocente? Vamos matar não, vamos fazer o seguinte, vamos vender para os ismaelitas aí, vender como escravo. Aí lá, se matarem, é problema deles, não foi nós que matamos. E aí, pegaram José, venderam como escravo. A túnica, né, irmã? A túnica de José, o que eles fizeram com a túnica? Vamos ver na Bíblia? Gênesis, capítulo 37 e versículo 31. Então, tomaram a túnica de José, mataram um bode, ou um cabrito, a versão mais correta diz um cabrito, e molharam no sangue. Enviaram a túnica talá de mangas compridas, fizeram-na levar a seu pai e lhe disseram, achamos isto, vê se é ou não a túnica do teu filho. Versículo 34. Então Jacó rasgou as suas vestes, se cingiu de pano de saco
E lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos. Se fala todos os seus filhos, quem estava aqui também? Judá. O que teve a ideia de, vamos fazer o seguinte, o que nós vamos fazer? Vamos vender como escravo. Pega a roupa dele, mata o cabrito, mancha de sangue, e diz lá que alguma coisa aconteceu com ele. Aí diz aqui a Bíblia, levantou-se todos os seus filhos e todas as filhas para o consolarem. Chora não, papai. Na ressurreição do último dia, Deus vai te dar ele de volta. Judá, falando com quem? Do que teve a ideia, né? Irmãos, é interessante. Jacó enganou o pai com um cabrito. E agora, Judá usa também um cabrito para enganar quem? Jacó. Percebe? As coisas, parece que vai acontecendo assim um ciclo, né? Vai acontecendo. Irmãos, a partir daqui, nós vamos ver a atuação da graça de Deus para a salvação dos filhos de Jacó. Porque quando nós terminamos a história aqui, parece que essa herança que o Senhor deu para Jacó foi uma maldição para ele, não uma bênção. Parece. Não, esses filhos de Jacó aí, não tem nada de bênção, isso é a maldição. Mas nós vamos ver aqui como que Deus atua para a salvação dos filhos. Irmãos, aquele choro inconsolável de Jacó já começou a ser usado pelo Espírito Santo para converter os filhos. Ali mesmo, Judá já começou a se arrepender do que havia feito. Ali mesmo. Eles pensavam que o pai ia chorar um tempo e depois ia passar. Mas a Pena Inspirada diz que ele nunca se consolou. Sempre, todos os dias, lembrava de José. E os filhos foram vendo aquilo. Agora, vocês sabem o que acontece com Judá? No capítulo 38 de Gênesis, diz assim, versículo 7. Quem é Er? O primogênito de Judá era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor fez morrer. O que Judá sentiu agora? A dor de quem? Do pai, que tinha perdido um filho. Ele sentiu essa dor. O que Deus estava fazendo? Me ajudem. O que Deus estava fazendo? Ele estava curando, ele estava salvando aqueles filhos. E Judá talvez pensou, talvez isso esteja acontecendo comigo, porque eu fiz isso com o meu pai. Mas talvez não. Talvez é por acaso isso aí. Talvez meu filho morreu por acaso, não é porque meu pai. Aí o que acontece? Versículo 10. O outro filho dele, o segundo, fazia o que era mal perante o Senhor, pelo que também o fez morrer. Morreu o segundo filho. Ele sentiu de novo a mesma dor. Ele disse, o Senhor está me visitando. O Senhor está me visitando. Mais tarde, a nora dele, essa que já havia ficado viúva 2 vezes, o engana. Pega algumas coisas dele, alguns pertences dele, engravida dele, se faz de prostituta, engravida dele, e depois diz assim, tua nora sumiu, Judá. E depois diz, tua nora adulterou porque ela está grávida. E Judá diz, então traz ela para ela ser apedrejada, porque ela adulterou, ela não podia fazer isso. Ela tinha que esperar o meu terceiro filho para cumprir o levirato. Aí ela diz, tá bom, pode matar, mas o dono dessas coisas aqui é o pai desse menino que está na minha barriga. Aí Judá olhou assim, ela é mais justa do que eu. Não foi isso? Ela é mais justa do que eu. Do jeito que ele enganou o pai com as coisas de José, a mulher também o enganou com as suas coisas, com seus pertences. Irmãos, passado algum tempo, o pobre do José está lá no Egito. Primeiro escravo, depois cuidando lá das coisas de Potifar, daqui a pouco preso, daqui a pouco interpretando os sonhos, depois veste a roupa de governador. E José está lá agora como governador. E por que ele é governador mesmo? Por que mesmo que José está sendo governador? Porque vai vir uma fome sobre a terra, vai vir uma crise, outra crise. Irmãos, às vezes, Deus vai usar crises, se for necessário, para salvar os nossos filhos. Ele vai usar. Às vezes a gente não sabe como Deus vai salvar os filhos, mas Deus salva. Deus salva, nós precisamos crer. Veja, é interessante que quando a fome aperta, Jacó diz assim para os seus filhos. Versículo 1 do capítulo 42. Sabedor Jacó de que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos, por que estáis aí a olhar uns para os outros? E ajuntou
tenho ouvido que há cereais no Egito. Descei até lá e comprai-nos, para que vivamos e não morramos. Quando eles chegam no Egito para comprar cereal, José os reconhece. Só que José está bem diferente, né? Com aparência, já é homem, já tem aparência de egípcio, né? Porque ele está envolvido ali na cultura egípcia, ele é o governador, os trajes diferentes, enfim. Só pelo fato de ser governador, eles não vão imaginar nunca que ele é José. José não fala na língua deles, para não dar a entender que é ele. E José usa o intérprete, pergunta para eles isso e isso. E eles estão lá, o governador. Aí daqui a pouco José diz assim, vocês são quantos? Somos X. E cadê o outro? Não, o outro está em tal lugar. Então é o seguinte, para saber se vocês estão falando a verdade, vocês vão ficar presos aqui 3 dias aqui, e um só de vocês vai lá e traz esse outro. Se não trouxer esse outro, vocês estão perdidos aqui. Hã? Isso, aí falando, não, tal. E aí José depois inverteu, né? Então fica um de vós aqui, e vocês vão lá e me tragam esse outro. Por que José fez isso? Porque ele estava querendo se vingar dos irmãos, era isso? Não, na cabeça de José foi assim, com certeza meu pai voltou às afeições para o meu irmão Benjamim, filho de Raquel também, e se eles estão aqui sem Benjamim é porque com certeza já mataram Benjamim. Já deram fim em Benjamim igual fizeram comigo. Então queria saber como estava quem? Seu irmão Benjamim. Quando descobre tudo aquilo, ele dá um aperto. Em quem que ele vai dar um aperto lá? Em Simeão. Por que Simeão? Porque Simeão foi o mais perverso. Ele vai dar um aperto em Simeão. Você vai ficar preso aqui. Você vai ficar preso aqui. Quando ele fala isso, irmãos, olha o que diz aqui o versículo 21. Então disseram uns para os outros, na presença de José. Eles imaginavam que José não estava entendendo o que eles estavam falando. Então, eles falaram uns para os outros, na verdade, somos culpados no tocante ao nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava e não lhes acudimos. Por isso nos vem esta dificuldade. O que está acontecendo? As adversidades, as provas da vida estão levando os filhos de Jacó ao arrependimento. O que eles reconheceram quando passaram aperto? Olha, isso aqui está acontecendo conosco por causa do nosso pecado. Sabe com quem eles aprenderam isso? Porque filhos aprendem herdando e imitando. Sabe com que eles aprenderam isso? Jacó. Porque embora Jacó fosse um homem muito pecador, toda espécie de pecado está envolvida aqui na família de Jacó, mas Jacó era um homem que dava um exemplo para os filhos no arrependimento. Os filhos de Jacó sempre viram Jacó buscando a Deus por arrependimento, buscando a Deus por perdão. Eles sempre viram. Jacó sempre revelou, olha, eu cometi esse pecado, mas eu clamei a Deus, eu me arrependi, e ele perdoou. Jacó reconhecia suas faltas, ele se humilhava diante de Deus. Por isso os filhos aprenderam isso. Quando eles começaram a passar aperto, eles disseram, olha, isso aqui está acontecendo conosco porque nós erramos. E nós devemos buscar o Deus do nosso pai, porque se o Deus do nosso pai perdoa ele vai perdoar a nós também. Viu que experiência linda, como que eles aprenderam? Herdaram também isso do pai. Irmãos, eu fico pensando assim, que se nesse momento aqui de aflição, de angústia, que Deus tivesse aparecido para Simeão, para Levi, para Rubem, para essa tropa aqui, e tivesse falado assim, eu sou o Deus do teu pai Jacó, eles iam dizer assim, eu te recebo, porque se o Senhor transformou a vida do meu pai, o Senhor vai resolver o meu problema também, o Senhor vai mudar o meu caráter, o Senhor vai me perdoar, eu te recebo. Mas em alguns lares, se Deus aparecesse para os filhos e dissesse assim, eu sou o Deus do teu pai, será que os nossos filhos receberiam o Deus a quem servimos? Será que eles diziam assim, não, se você é o Deus do meu pai, eu não te recebo, porque meu pai é assim, meu pai é desse jeito, meu pai não se arrepende, meu pai nunca erra, meu pai nunca se humilha. Irmãos, bem, agora voltam os irmãos com Benjamim, e José põe lá um tanto de comida a mais para Benjamim do que para os outros, porque queria ver como que eles iam se comportar, se eles iriam ficar, olha aí, ó. Não, eles só olharam assim, ó, que legal o prato dele. Então José disse, ó, tem uma mudança aí. Esses meninos aí, Deus trabalhou com eles. Né? Deus trabalhou com eles. Então tudo bem, vão embora. E vão embora. E o que José faz? Coloca a minha taça aí no saco de Benjamim. E colocou, quando eles estão voltando, depois de um banquete, voltando todo mundo feliz, veja, né, Deus nos ajudou, deu tudo certo, a gente pensou que ia dar difícil, obrigado, Senhor.
Lá vem a cavalaria atrás. O que foi que aconteceu? É! Bando de ladrão! O que é isso, gente? O que está acontecendo? Vocês acharam pouco que o meu Senhor fez por vocês, o banquete que ele deu, e é assim que vocês pagam todos os benefícios que ele fez, não cobrou a comida de vocês, e vocês vão roubar os utensílios da casa do meu Senhor? Aí um levanta e diz assim, olha, se você achar alguma coisa aqui, que morra essa pessoa com quem você achar, e nós todos vamos ser escravos de vocês. Então, ele disse assim, todos não, mas só com quem eu achar, esse vai ser nosso escravo. Aí foram lá. E foi olhando exatamente na sequência que mandou José, do mais velho ao mais novo. Por último, que ele falaram assim, todos eles, está vendo? Tem nada. Aonde que Benjamim vai ter feito isso? Só Benjamim já abriu de todos, não tem nada aqui. Quando abre o de Benjamim, está lá. Já imaginaram o desespero daqueles irmãos, como é que é? Benjamim, como que você fez isso? Não, não fiz isso não. Já começa a pensar, como é que nós vamos passar por aquela mesma experiência de chegar para o nosso pai e dizer, o teu filho, o irmão de José, agora ficou preso lá, como escravo. Não temos condições de fazer isso não. Volta todo mundo para o Egito. Está voltando todo mundo para o Egito. Irmãos, olha essa experiência aqui, irmãos. Preste atenção nisso aqui. Versículo 14 do capítulo 44. E chegou Judá com seus irmãos à casa de José. Este ainda estava ali. E prostraram-se em terra diante dele. Olha o sonho de José, né? Se prostraram diante dele. E disse-lhes José, que é isso que fizeste? Não sabia vós que tal homem como eu sou capaz até de adivinhar? Só que ele está usando o tradutor, claro. Então disse Judá. Olha o que disse Judá, irmão. Judá, aquele que chegou para... Aquele que falou assim, vamos vender e dizer que morreu. Chegou para o pai dizendo, pai, seu filho, acho que morreu, essa roupa não é dele? Esse Judá, esse mesmo agora, ele se vira para José e já diz, que é isso que vocês fizeram? Como que vocês fazem uma coisa dessa? Olha o que Judá conseguiu falar no versículo 16. Então disse Judá, que responderemos ao meu Senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade dos teus servos. Não tem o que falar, nós estamos perdidos. Mas, por favor, aí ele conta para José, esse menino aqui, esse rapaz aqui, é o único que sobrou de Raquel, uma mulher que meu pai ama muito. Por favor, deixa ele voltar e eu fico no lugar dele. Eu fico no lugar dele. José mandou todos sair e disse, eu sou José. E os irmãos, José? Sim, eu sou José. Agora tem uma missão para vocês. Vai lá e traz Jacó, traz nosso pai, porque ainda vai ter muita fome nessa terra. E leva essa carruagem aí, bigor, né? Será que era bigor naquele tempo? Leva tudo isso daí, vai lá buscar meu pai. E Jacó está lá esperando os filhos voltar com o mantimento, preocupado com o seu filho Benjamim, será que ele vem, será que ele não vem? De repente ele vê aquela carruagem, o que está acontecendo? E aí, os filhos se reúnem diante de Jacó. Pai, nós temos uma história para te contar. Nós temos uma história para te contar. E quem vai contar essa história é Rúben, porque ele é o primogênito. Aí Rúben diz assim, eu não. Eu até queria resolver o problema, mas você, Judá, é você que tem que contar, Judá. Não. E foi Levi, Simeão também, conta você, Simeão. Aí tiveram que falar, pai, é o seguinte, José não morreu. A notícia boa é essa, ele é o governador do Egito. Então é o governador do mundo agora, porque todo mundo vai se prostrar diante do Egito. E é o seguinte, pai, ele não morreu porque não foi um bicho que matou, mas foi nós que vendemos ele como escravo. Irmãos, nessa parte eu quero dizer para vocês o seguinte, Jacó, ele perdoou os seus filhos, um por um. Assim como ele foi perdoado por Deus, ele perdoa quem? Ele perdoou os seus filhos. E foi. E a Bíblia diz que umas 70 pessoas subiram para o Egito. E foram para uma terra já separada por José, lá no Egito. E quando eles estão chegando lá na terra, já chegaram na terra, e chega a notícia para José. José, sua família já chegou. E aí José monta numa carruagem e vai para lá.
E quando ele chega naquele local, lá está o seu pai, a quem por muito tempo não via. E ele abraça o seu pai, e diz a Bíblia que eles passam ali vários momentos abraçados e chorando. Eu acredito que todos se emocionaram com aquela cena do reencontro de Jacó e José. Pois sim, irmãos, nessa altura, todos os filhos de Jacó, todos sem exceção, são homens e mulher convertidos a Deus. Estão convertidos. Cometeram seus pecados, foram visitados com as consequências dos mesmos, mas se arrependeram e aceitaram o perdão de Deus. E ali estão, restaurados. Foi essa maneira que Deus encontrou para salvar aquela família. Quando Jacó abraça José, que Rúben vem e abraça os 2, e Judá vem e abraça os 3, e Simeão vem e abraça os 4, e Levi vem e abraça os 5, e depois vem Gade, e vem Dan, e vem Zebulon, e vem Naftali, e vem todos e abraçam ali. Ali é um símbolo, irmãos. Ali é um símbolo do que esse Deus que nós estamos estudando aqui fez na vida desses filhos, ele está presente hoje aqui. E ele faz a mesma coisa hoje, ele pode salvar os nossos filhos. Se um dos teus filhos, ou se todos os teus filhos está andando distante dos caminhos do Senhor, e você já tentou de tudo para trazê-lo e não consegue, talvez já está dando até o filho como perdido, não desespere. Não sabemos como, mas Deus tem seus meios de restaurar a nossa família. E assim como aquele, eu sei que o teu filho, o meu filho, não são piores do que os filhos de Jacó. Eu sei que não são. E se Deus salvou os filhos de Jacó, ele é mais do que suficientemente capaz para salvar os nossos filhos. Nós temos que crer nisso daí. Irmãos, quando nós lemos Apocalipse, capítulo 21, que fala da cidade santa, lá diz que a cidade tinha um muro. Esse muro tinha quantos fundamentos mesmo? 12. E quais eram os nomes que estão ali quais são os nomes que estão nesses fundamentos? Dos filhos de Jacó. E é interessante que tem 12 portas. E quais são os nomes que estão nessas portas? Dos filhos de Jacó, irmãos. Aqueles que mataram, roubaram, cometeram pecados sexuais terríveis, mentira, falta de amor. São os nomes desses que estão lá. Mas por que esses nomes estão lá? É porque Deus aprova isso? Não, irmãos. Esses nomes estão lá como testemunho do que Deus pode fazer por nós e por nossos filhos. O que Deus pode fazer por nós. Irmãos, e essa família está salva aqui porque alguém sofreu, né? Quanto tempo foi que José sofreu? Percebem? Que alguém teve que sofrer para salvar essa família. E José disse, olha, o Senhor me enviou adiante de vós para o quê? Para a conservação das nossas famílias. José ficou como escravo, José foi acusado de um pecado que não cometeu, ele foi esquecido, irmãos, a coisa mais terrível é isso, é quando você faz, igual José ajudou lá, olha, quando você estiver lá no palácio, lá, lembra de mim aqui, ó, na cadeia, eu estou preso aqui injustamente, cara. Ele lembrou de José quando ele foi, o copeiro foi restabelecido, o copeiro não, o outro lá, o copeiro, né, foi restabelecido a sua função, ele lembrou de José? Ele nem sequer lembrou. José sofreu ingratidão, irmãos, também. José passou tudo isso. Mas sabe, irmãos, o que eu quero dizer aqui nessa... O que eu quero para todos vocês aqui é que por mais que José tenha sofrido e passado por tudo aquilo, não foi José que salvou a família. Leiam comigo, irmãos. Eu preciso que vocês leiam comigo esse texto. Abram vossas Bíblias de novo em Gênesis capítulo 37, é o último que eu vou ler. No versículo 31, diz assim, então tomaram a túnica de José, mataram um cabrito e a molharam no sangue. Foi por causa desse cabrito aqui, ó, desse cordeiro morto, que aqui entra numa tipologia, foi por causa do cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo que foi morto, é que essa família foi salva. José foi um meio porque as suas vestes foi lavada no sangue desse cordeiro. Então hoje, irmãos, eu quero dizer para vocês, o desejo de Deus é que as tuas vestes, e especialmente a da herança que o Senhor te concedeu, as vestes dos teus filhos, quando eu falo vestes, eu estou falando de caráter, sejam manchados, lavados e alvejados no sangue do Cordeiro. Por José ter sido as suas vestes manchadas de sangue, ele se tornou esse tipo de salvação. E agora nós precisamos, irmãos, que
o Senhor Jesus, de alguma maneira, lave as vestes dos nossos filhos e nossas com o sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário. Que o Senhor tenha misericórdia, irmão, de nós. Eu quero nesse momento convidar o grupo que vai cantar e vamos prestar bastante atenção, principalmente aqueles que entendem o inglês, né? Quem não entender, a tradução está no grupo da igreja. Você vai dar uma olhadinha lá e vamos ouvir a mensagem que vai ser cantada. E enquanto isso, vamos orar em nossos corações, para que Deus, de alguma maneira, restaure também a nossa família. Às vezes nós temos dracmas perdidas em casa. A gente pensa que o nosso filho está salvo, mas está perdido dentro de casa. Então vamos apresentar os nossos filhos a Deus em oração nesse momento. Vamos apresentar enquanto o grupo canta. Are you standing at a crossroads, wondering which road you should take, and you're dreading the decision and a possible the grace of God can keep you. You will never be out of His care. Remember that. Wherever you are, wherever you're going, God is right there beside you, seeing and knowing. Wherever you go, He already knows what lies ahead and what's behind. You'll always find He's never too far from wherever you are. You are waiting to hear thunder and see lightning in the sky. Oh, but God can work His wonders through a still small voice inside. Just keep listening and learning and continue on your journey, following the one who is the way. Oh, He's the only road you need to take. Wherever you are, wherever you're going, God is right there beside you, seeing and knowing. Wherever you go, He already knows what lies ahead and what's behind. You'll always find He's never too far from wherever you are. Wherever you go, He already knows what lies ahead
errou muito, cometeu graves erros, até mesmo na educação dos filhos. Errou muito. Mas como ele confiou em Deus para a salvação dos filhos, Deus pôde ajudá-lo a reparar os seus erros. E mais do que isso, Deus salvou os filhos de Jacó. Nós também temos errado. Nós como pais erramos na educação dos nossos filhos. Erramos em representar a Deus para os nossos filhos. E nós precisamos, como Jacó, nos humilharmos diante de Deus e dos nossos filhos. Não é perigoso você chegar para ele e dizer, filho, nisso aqui que eu errei. Talvez o pai foi zeloso aqui ao extremo. Me perdoa por isso. Se você me perdoar, Jesus vai me perdoar e a nossa família será sarada. Isso não é vergonhoso. Irmãos, e alguém que sente nessa manhã que precisa fazer uma reforma no lar e dar os mesmos passos que Jacó, removendo os ídolos, apresentando os filhos a Deus, representando melhor o caráter de Deus, que precisa que os filhos sejam salvos por Deus, eu quero fazer um apelo nessa manhã. Vem aqui à frente, nós vamos orar. Vamos fazer um grupão aqui, igual Jacó se abraçou ali com José e todos os irmãos, nós queremos nos abraçar aqui agora. Nós vamos orar, irmãos, aqui a Deus e pedir a Ele, mas não vamos só fazer um rito, e nem gosto de fazer isso, ficar chamando os outros assim na frente. O que eu quero nesse momento aqui, irmãos, é fazer um apelo, uma oração veemente a Deus. Pedir a Ele mesmo que salve a nossa família, salve os nossos filhos. Assim como Ele foi poderoso em salvar aquela turminha difícil ali, os filhos de Jacó, Ele salve os nossos filhos também. Ele tenha compaixão de nós. Irmãos, eu quero dizer para vocês, apesar de todas as circunstâncias parecerem desfavoráveis, Deus vai cumprir o seu propósito. Ele é poderoso para cumprir esse propósito. Não sabemos como, mas Ele prometeu nos ajudar. Ele prometeu cuidar da nossa herança. Então, irmãos, vamos orar a Deus com fé nesse momento, pedindo a Ele que tenha misericórdia dos nossos filhos, tenha misericórdia da nossa família. Vamos falar com Deus nesse momento. Pastor Jorai, por favor. Vermelho. Eu vou me ajoelhar, o Jorai também pode, os demais podem ficar em pé. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos muito agradecidos nesta manhã pela Tua palavra que nos foi dirigida e também pelo trabalho do Teu Espírito Santo no coração dos pais e também dos filhos. Queremos agradecer também porque os pais responderam a esse chamado e aqui estão, reconhecendo os seus erros, os seus defeitos de caráter e pedindo ao Senhor que os perdoe. Portanto, Senhor, aceita-nos, perdoa-nos e aceita também os nossos filhos, que nós possamos nos humilhar diante do céu, diante do Senhor, e que possamos ver, Senhor, restauração e cura nas nossas famílias. Aqueles nossos filhos que estão longe do Senhor, aqueles nossos filhos que têm se afastado dos caminhos de Deus, que eles possam ser restaurados e trazidos de volta a Betel. Ó Senhor, queremos agradecer pela obra maravilhosa que o Senhor fez na família de Jacó. E sabemos que o Senhor também está disposto a fazer essa mesma obra nas famílias aqui presentes nesta manhã. E que um dia, Senhor, assim como Jacó, vai estar reunido no Teu santo reino, com todos os seus filhos salvos, que nós também possamos estar salvos no Teu santo reino, com todos os nossos filhos, com os nossos descendentes, com a herança que o Senhor nos tem confiado. Portanto, Senhor, batiza-nos nesse dia com o Teu Espírito Santo e enche o nosso coração de gozo, de alegria, pela certeza da Tua salvação. Essas bênçãos nós suplicamos, confiados no doce nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Assim estamos despedidos, irmãos, com a certeza de que Deus vai operar em nossas vidas. Amém.